todos bem-vindos a mais esse encontro, em que nós nos colocamos diante da Virgem Santíssima para conhecer mais a sua vida, a sua cooperação para a nossa salvação. Então vamos rezar invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José Operário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então nós já estamos um pouco avançados aí nos nossos encontros, nós já vimos os 4 dogmas relacionados à Virgem Maria. No nosso último encontro, nós tratamos sobre a realeza de Maria, ela que é rainha dos santos, rainha dos anjos, e hoje nós vamos olhar para a sua cooperação na santificação da humanidade, isto é, na salvação e na santificação. Bom, só para que nós possamos também repassar, algumas coisas que já vimos, nós dizemos que Nossa Senhora, ela é Mãe de Deus. Quando nós dizemos que Nossa Senhora é Mãe de Deus, não significa que ela seja mãe do Pai, nem mãe do Espírito Santo, mas ela é mãe do Filho. O Filho que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, como diz São Paulo, na plenitude dos tempos, ele se fez homem para a nossa salvação e nasceu do ventre puro de Maria. E por isso ele, Jesus nosso Senhor, é chamado de Filho de Maria. E por ele ser chamado Filho de Maria e por ele ser o Deus encarnado, então a Igreja afirma que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Ok? Nós também tratamos sobre a Imaculada Conceição. O que significa a Imaculada Conceição? Significa que Maria, ela foi concebida no ventre de sua mãe sem o pecado original. Todos nós que herdamos esse pecado dos nossos primeiros pais, e esse pecado ele é transmitido de geração em geração, Maria, ela foi preservada desse pecado. Por isso nós dizemos que Maria, ela foi salva. Ela foi salva pelos méritos de nosso Senhor Jesus, mas com uma salvação preventiva e não uma salvação deliberativa. A nossa salvação é uma salvação deliberativa. Por quê? Porque depois de contrairmos o pecado original, Deus nosso Senhor, Ele nos salva
através da sua cruz, e por isso nós somos curados. A Virgem Maria, ela foi prevenida do pecado original, né? Portanto, ela foi concebida sem pecado. Nela não há o pecado original, tampouco pecados pessoais. E também nós vimos que a Virgem, ela é chamada de Virgem, porque ela foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Então, Nossa Senhora, ela é chamada de sempre Virgem, a sempre Virgem Maria. Padre, o parto de Nossa Senhora foi doloroso? Não, né? Porque o parto de Nossa Senhora foi um parto milagroso. E os padres da igreja ensinam que, assim como a luz do sol transpassa o vidro, né, sem romper o vidro, assim também Jesus transpassou o ventre de Maria sem romper a sua virgindade. Tá certo? Ok? E nós vimos também que Nossa Senhora, ela foi assunta aos céus no final de sua vida. Então, ela foi assunta aos céus. Então, isso significa que ela, pelo poder de Deus, subiu aos céus, né? Subiu aos céus em corpo e alma. E por isso a igreja também afirma que Nossa Senhora ressuscitou, né? O seu corpo foi ressuscitado e o seu corpo está no céu, junto com o corpo glorioso do seu Filho Jesus, né? Então, assim como ela não sofreu a corrupção do pecado, ela também não sofreu a corrupção cadavérica, né? E o que é corrupção cadavérica? É quando o nosso corpo, ele então apodrece, né? Na terra, ou seja, onde for. O corpo de Nossa Senhora não apodreceu, não sofreu essa decomposição e ressuscitou logo depois do final de sua vida. Ok? Então, mente fresca aí, refresquei aí a mente, a inteligência com os 4 dogmas. Ok. Bom, e nós vimos no encontro passado que Nossa Senhora, ela é rainha. Ela é rainha porque Jesus Cristo foi feito rei. Jesus Cristo, ele foi feito rei. E na antiguidade, a rainha não era a esposa, né? Não era a esposa do rei, mas a mãe do rei. Tá certo? Então, Nossa Senhora, ela é rainha, né? Ela é senhora, como chamamos Jesus de Senhor, ela é senhora. Ela é senhora dos homens, ela é a senhora dos anjos. Ou seja, ela tem a realeza. Tudo bem? Então vamos seguir em frente. Agora, nós vamos falar sobre a cooperação de Nossa Senhora na obra da salvação. A sua cooperação que salva e santifica os seus filhos. Vamos seguir então. Então nós podemos falar da corredenção da Virgem Maria. A identificação com o seu filho, não há dúvida, abarca desde o princípio
todo o plano de salvação. Então, a Virgem Maria, ela tem uma identificação com o seu filho. E foi junto à cruz de Jesus, onde com particular intensidade exerceu a sua missão corredentora. Vamos tentar entender o que é essa palavra corredenção, né? Primeiro, entendamos o que significa redenção, ok? Nós fomos redimidos por Jesus. Jesus, ele é o Redentor. Quando eu olho para aquela imagem de Jesus, lá no Rio de Janeiro, eu digo Cristo Redentor. Então, eu estou dizendo que Jesus, ele redimiu a humanidade, né? Nós poderíamos trazer um sinônimo para entendermos essa palavra. Redentor é o mesmo que aquele que resgatou, né? Redimir significa resgatar. Por quê? Porque nós estávamos mergulhados no pecado. Nós estávamos na mão do maligno, né? E Jesus, ele precisou nos resgatar. Jesus precisou nos redimir. E para ele nos resgatar, ele deveria pagar um preço. O preço do nosso resgate foi o seu sangue derramado na cruz. Então, Jesus nos redimiu, Jesus nos resgatou através do seu derramamento de sangue na cruz. Agora, quando eu digo corredenção, eu estou dizendo que alguém está redimindo com Cristo, né? Quem é corredentor está redimindo com Cristo. Tá certo? Quando nós dizemos que Nossa Senhora é corredentora, esse significa que ela está redimindo com alguém. E esse alguém é nosso Senhor. Então, a igreja, ela está dizendo que Nossa Senhora é corredentora. Isto é, ela tem uma participação na nossa redenção. Tá certo? Ok? Agora, me diga uma coisa. Eu, Padre Tiago, seu Manuel Carlos, Dona Severina, seu Genuíno, podem também ser corredentores? Sim ou não? Sim. Por quê? Completamos na nossa carne aquilo que falta nos sofrimentos do corpo de Cristo. São Paulo. Completamos na nossa carne aquilo que falta nos sofrimentos do corpo de Cristo. A corredenção significa se unir a Jesus sofredor. E assim como ele oferece a sua vida, nós também oferecemos a nossa. Então, todo batizado pode e deve ser um corredentor. Tá certo? Nós somos chamados a ajudar, a cooperar, a participar da redenção que Jesus conquistou para nós.
No entanto, a Virgem Maria, ela tem uma corredenção, ela tem uma participação singular. Ou seja, diferente da nossa. Por quê? Porque ela tem uma identificação com o seu filho. Desde o princípio do plano da salvação. Sabe por quê? Porque quando nós vamos uma proclamação antecipada do que seria a nossa salvação. Ele diz: eis que porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua. Então, Deus colocaria uma inimizade entre o demônio e a mulher, entre a descendência do demônio e a descendência da mulher, Jesus. Tá certo? Mostrando aí uma ligação estreita entre Nossa Senhora e Jesus. Lembra-se que nós vimos que Nossa Senhora ela é chamada de a nova Eva e Jesus ele é chamado do novo Adão? Assim como que por meio de uma mulher veio a perdição da humanidade, ou seja, através de Eva, assim também por meio de uma nova Eva, de uma outra mulher, nos vem a redenção. Tá certo? Ok? Então Nossa Senhora, ela participa da nossa redenção desde o princípio do plano da salvação. Ok? Bom, então esse autor, Arnaldo de Chartres, no século VII, ele diz: uma foi a vontade de Cristo e de Maria. Ambos ofereciam a Deus o mesmo holocausto. Olha que bonito. Maria com sangue no coração. Cristo com sangue na carne. Veja, nós estávamos falando que participar dos sofrimentos do corpo de Cristo é corredimir. E Nossa Senhora, ela participou dos sofrimentos do seu filho. E esse sofrimento, nós sabemos muito bem, que foi profetizado por Simeão, lá no templo. Quando ele disse para Nossa Senhora que uma espada transpassaria a sua alma. E é nesse momento da cruz que essa espada transpassa a alma de Maria. Por isso ela sangra no coração. Claro que esse sangramento é espiritual. Ou seja, é uma espada de dor na alma dela. E poderíamos dizer que Maria sofreu tão quanto o seu filho. Por isso ela tem uma participação na redenção singular. Diferente de todos nós. Porque lá aos pés da cruz, o seu coração sangrava. E o seu coração sangrava por amor a cada um de nós. Tá certo? Porque ali, Nossa Senhora já amava os seus filhos com o coração de mãe. Esse coração transpassado pela espada de dor. Ali ela oferecia a sua vida, os seus sofrimentos por nossa salvação.
se unindo ao seu Filho Jesus, que ali estava redimindo a humanidade. Se Nossa Senhora não estivesse unida a Jesus, de nada adiantaria o seu sofrimento, de nada adiantaria a sua dor. A sua dor é corredentora, a sua dor participa da dor de Cristo porque ela está unida a Jesus. Coração a coração. Tá certo? Portanto, movida por um imenso amor por nós, ofereceu ela própria o seu Filho, a divina justiça, para nos receber como filhos. Por amor a nós, que somos seus filhos, ela se oferece e oferece o seu Filho. Como mãe, ela oferece o seu Filho na cruz e também se oferece. E para quê? Para que o seu Filho fosse oferecido à justiça para nos receber também como filhos. Isso é Leão 13, que nos fala: por nós morre Jesus e por nós sofre Maria. Colaborou com o seu Filho para nos fazer filhos de Deus e também, por desígnio divino, filhos seus. Agora, eu vou dizer uma coisa que, ao ler, ao estudar isso, me veio muito forte. Ou seja, Nossa Senhora, ela não sentiu dor para gerar Jesus, mas ela sentiu muita dor para nos gerar. Tá certo? Ela não sofreu para gerar Jesus, mas para nos gerar, ela sofreu e sofreu muito. Nós somos frutos do sofrimento de Maria. Espiritual. Ou seja, e é claro, essa geração da qual eu estou falando é uma geração no espírito, uma geração na vida nova, uma geração em Cristo. Foi ela, ou seja, que também nos gerou quando Jesus diz: eis aí o teu filho. Ali ela estava gerando a humanidade nova, a humanidade redimida em Cristo. E essa geração foi dolorosa. Certo? Portanto, quando Deus disse profeticamente à serpente, isto é, o maligno: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua, que te esmagará a cabeça. Esta a colocar juntos o futuro vencedor de Satanás e a mulher. E esta mulher, em concreto, é Maria. O vencedor, Jesus, vencedor de Satanás, tem a sua mãe, a mulher que está unida a ele. E esta mulher é Maria. Deus pensou desde toda a eternidade em Maria como unum com Cristo. Ou seja, uma só com Cristo, um só com Cristo. Cabeça da humanidade redimida. Vocês se recordam que a imagem que São Paulo usa da igreja é um corpo, certo?
E São Paulo, ele vai dizer que a cabeça desse corpo é Cristo. Nós somos membros desse corpo, né? Só que Nossa Senhora, como diz Santo Agostinho, ela é mãe do Cristo total. O que é o Cristo total, segundo Santo Agostinho? Cristo, cabeça e corpo. Nossa Senhora, ela é mãe do Cristo cabeça e do Cristo corpo. É mãe do Cristo total. Isto é, ela é mãe de Jesus, cabeça e mãe do corpo, seus membros, nós. Né? Então, por isso nós dizemos que Deus pensou desde toda a eternidade em Maria como um só com Cristo, cabeça da humanidade redimida. Satanás serviu-se da mulher para arrastar Adão e os seus filhos para o abismo do pecado e da perdição. Então, Satanás usa uma mulher, usa Eva, né? Mas Deus servir-se-á de uma mulher para realizar as maravilhas da encarnação e da redenção por meio de Cristo, o Verbo encarnado no seio de Maria. Mais uma vez, aquilo que na teologia nós chamamos de tipologia. Ou seja, se Satanás usa-se de uma mulher, a primeira Eva, Deus se usa de uma outra mulher para realizar a encarnação e a salvação. Ok? Tudo bem? A maternidade divina impõe e justifica radicalmente o princípio de uma participação íntima, intensa e omniabrangente, ou seja, totalmente abrangente, de Maria na vida inteira da missão do Verbo encarnado. Então, a maternidade divina, por Maria ser mãe de nosso Senhor, isso impõe e justifica o princípio dessa participação de Maria, íntima, intensa e omniabrangente, na vida inteira de Jesus encarnado. Né? Estamos falando de um mesmo sangue, o sangue de Maria, o sangue de nosso Senhor. Essa intimidade que Nossa Senhora tinha com o seu Filho Jesus. Por si própria, esta associação coloca Maria em toda a história da redenção e santificação. Ou seja, a maternidade divina de Maria coloca ela em toda a história da redenção e santificação. A história da redenção, ela já se deu, correto? A história da santificação, ela está em andamento. Isso revela, isso ratifica, diríamos assim, as aparições de Nossa Senhora. Ou seja, por que Nossa Senhora aparece muitas vezes para os seus filhos? Porque ela está preocupada com a santificação, com a salvação dos seus filhos, né? E ela, por muitas e muitas vezes, vem relembrar aos seus filhos o evangelho que eles devem viver. Ok? Toda aparição de Nossa Senhora reconhecida pela Igreja
São aparições onde Nossa Senhora vem relembrar aos seus filhos a viver o centro da mensagem de Jesus, que muitas vezes seus filhos se esquecem de viver. Tá certo? Cristo é a cabeça indiscutível e única da igreja, por direito próprio, e é o inseparavelmente de Maria como mãe, né? Então Jesus Cristo, ele é a cabeça única da igreja, por direito próprio, mas também é o inseparavelmente de Maria como mãe. Né? E depois nós voltamos àquele tema de que Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, mas quis manter junto de si, estreitamente unida, associada à sua tarefa redentora e santificadora, uma mulher. E a mulher foi Maria, sua mãe. Por isso também nós chamamos Maria de medianeira, né? Quando eu rezo, quando eu rezo por alguém, eu estou sendo um mediador de Cristo, né? Cristo é mediador do Pai, entre o Pai e nós, entre o Espírito e nós. Então, a mediação de Maria, também a mediação dos santos, a mediação nossa, não interfere em nada a mediação de Cristo, porque nós somos mediadores em Cristo. Tá certo? Ok? Agora, gostaria de falar, já que se deu uma brecha sobre isso, de forma muito concreta, como nós podemos também ser corredentores. Veja, vamos supor que eu pegue um resfriado daqueles, né? Em que tem que ficar uma semana de cama, né? Sem poder atender ninguém, né? Sem poder atender confissão, mal talvez podendo celebrar, talvez até na cama celebrando a missa, etc. Né? Isso é uma cruz, isso é um sofrimento, né? Eu posso viver esse sofrimento sem um sentido sobrenatural, ou eu posso dar um sentido sobrenatural. O sentido sobrenatural é me unir a Jesus crucificado. Ou seja, se eu padeço um sofrimento, então eu me uno a Jesus crucificado e me ofereço os meus incômodos, eu ofereço as minhas dores, ofereço aquilo que eu não posso fazer, né? E ofereço para corredimir. E eu posso corredimir, ou seja, oferecer a pessoas concretas, né? Posso oferecer por um paroquiano, posso oferecer por um familiar, poderia oferecer pelo Papa, poderia oferecer por N situações, né? E unido a Jesus crucificado, eu estaria então corredimindo, sendo corredentor. Lembra-se que Nossa Senhora, ela se tornou
corredentora e ela mostrou a sua corredenção, sobretudo, aos pés da cruz. Né? Então, tudo aquilo que padecemos, tudo aquilo que sofremos, pode ser meio de corredenção. Né? Qualquer coisa, qualquer contrariedade, uma dor de dente, né? Talvez uma tarefa difícil de fazer, né? É um caminho para a santificação pessoal e também um caminho para santificar os outros. Né? Quando eu ofereço meu sofrimento, ofereço algo a alguém que está vivo, eu estou ajudando na santificação, na salvação do outro. Se essa pessoa já morreu, eu estou ajudando ela, se estiver no purgatório, a sair o quão logo do purgatório, ou aliviando o seu sofrimento no purgatório. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma tarefa dura de fazer, né? Então, vamos supor, eu tenho um dia de trabalho que eu sei que vai ser duro, né? Então, eu já posso oferecer esse trabalho a Deus. Mas se eu ofereço esse trabalho a Deus, eu preciso fazer um trabalho agradável a Deus. Né? Um trabalho que agrade a Deus é um trabalho bem feito. Um trabalho feito com carinho, com amor. E assim eu oferto a Deus. E aquele trabalho ofertado a Deus será também um meio de corredimir. Né? Exatamente. Se a gente reclama, a gente já perde. Se a gente murmura, reclama, já perdeu. Já perdeu o sentido sobrenatural do sacrifício. Né? Então, todos os acontecimentos podem ser instrumento de santificação, de salvação para nós e de salvação para os demais. Oi? Todos os santos, né? Todos os santos, de fato, faziam isso. Santa Teresinha, nas pequenas coisas, né? Santa Teresinha, que ela chamava da pequena via, né? A infância espiritual. Então, por exemplo, quando uma irmã não a tratava bem, ou seja, ela ofertava esse incômodo, né? Sorrindo para aquela irmã, né? Sorrindo sempre para aquela irmã, fazendo favores para aquela irmã, né? Então, ela se unia a Jesus, trocando o mal pelo bem, né? Ou, por exemplo, quando ela ofertava a Jesus quando estava muito frio, né? Em algum momento ela não usava luvas, né? Para sentir o frio na mão, né? E ela ofertava aquilo também a Deus, né? E tantas outras coisas mais, né? Ela ofertava. Fala um pouquinho mais alto. Na maioria das aparições, Nossa Senhora pede que se reze o terço todos os dias. Sim, se a gente reza o terço todos os dias, isso agrada a ela, né? Porque foi o que ela pede e pediu, né, a cada um de nós. Tá certo? Ok? Perguntas? A gente oferta no nosso coração. Por exemplo, uma coisa que seria bom fazermos todos os dias é fazer a nossa oferta no início do dia. Então, por exemplo, a gente acorda e já ao acordar,
a gente oferece todas as obras a Deus. Ou seja, tudo aquilo que vamos fazer e tudo aquilo também que vamos de alguma forma padecer, né? Então, a gente oferece todo o nosso trabalho, tudo aquilo que fizermos para glorificar a Deus e para o bem das almas, né? Mas nós podemos, diríamos assim, fazer essa oferta também em cada situação, né? Porque existe, diríamos assim, aqueles sacrifícios que vêm até nós e os sacrifícios que nós podemos fazer. Qual é o sacrifício que vem até nós? O calor, por exemplo, né? Então, ou seja, eu tenho que, de alguma forma, aceitar o calor, né? Então, eu vou oferecer a Deus, né? Isso que me incomoda, isso que, né? Eu vou oferecer a Deus aquele ônibus que atrasou, né? Eu vou oferecer a Deus aquele colega de trabalho difícil, né? Então, Senhor, é difícil tratar com essa pessoa, né? Mas não vou fazer cara feia para ela, não vou responder da mesma forma que a pessoa fala comigo, e ofertar isso a Deus, né? Então, são meios. Como é que é? Fala mais alto. Você fez o que na casa da Rosinha? Você rezou o terço? Sei, com certeza. Com certeza agradou. Cheio de alegria. Mais alguma questão? Elevam, né, a pessoa de Nossa Senhora mais do que de Jesus, do Senhor Jesus, né? E assim tem uma afinidade muito grande, né? E às vezes se esquecem de Jesus, né? E tem o contrário. Eu lembro que quando chutaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, foi um escândalo, né, na televisão, e muitas pessoas parecem que sentiram aquela dúvida, né? E nas aparições, né, como foi falado aí de Nossa Senhora, ela sempre tem essa preocupação. Mas nossos irmãos protestantes, eu sempre penso neles, né, sempre rezo por eles, não tem esse carinho, né, está sempre maltratando Nossa Senhora, né? E aí eu estou lidando com aquela palavra ali, aquela cooperação, aquela corredenção, aquela dor de Nossa Senhora. Como é que a gente pode separar essas coisas? Como assim? Não entendi a pergunta. Porque assim, Nossa Senhora, o senhor falou que Nossa Senhora, ela não sentiu dor quando recebeu, quando o Senhor Jesus nasceu, mas com os nossos pecados, né? Ela Porque, sentiu dor para nos gerar em Cristo. Gerar em Cristo. Eu entendo que acho que seria com os nossos pecados, né? Ou seja, para nos gerar em Cristo significa para que nossos pecados fossem perdoados. E as aparições dela, esse cuidado que ela tem para que todos sejam salvos, né? Não se percam, né? E, assim, uma vez eu fui interrompida na rua por um protestante que se incomodou só porque eu estava rezando o curso. E assim, veio na minha frente e falou que eu era idólatra. Né? E eu não falei nada. A única coisa que eu falei para ele é que eu estava rezando por ele. Aí que ele ficou mais chateado ainda, né? E as aparições de Nossa Senhora, né, ela sempre frisa, né, a oração, né, do terço. E eu acho que tem que ter essa dedicação nossa para Nossa Senhora. Sim. Era importante, né? Está falando só reforça. Entendi, um comentário, né, seu? Bom, veja, com relação a exageros,
a Nossa Senhora, o exagero ele vai ser equivocado, ele vai ser errado quando as pessoas, talvez por ignorância, tratam Nossa Senhora como uma deusa, né? Ou como alguém que pode fazer por si só, né? Mas a devoção à Nossa Senhora, seja ela muito afetiva ou não, isso eu acho que a gente não deve se preocupar, né? Então, uma pessoa que tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora, uma pessoa que talvez se coloca sempre de joelhos na imagem de Nossa Senhora, ou que talvez peça a Nossa Senhora antes mesmo de pensar em Nosso Senhor, etc, etc. Olha, eu acho que esse tipo de coisa não deve nos preocupar, né? Porque um padre muito sábio ele dizia o seguinte: nós não devemos nos preocupar com o quanto nós amamos Nossa Senhora, porque Jesus sempre amará mais, né? Então, ou seja, não tem um filho que ama mais Nossa Senhora do que Jesus. Então, a gente pode amá-la o quanto for, mas Ele vai amar mais, né? Então, é algo que a gente não deve se preocupar, a não ser que uma pessoa que não conhece a doutrina, ou seja, que pense que Nossa Senhora é uma espécie de deusa, né, etc, etc, e de fato já é um equívoco na doutrina e tal, né? Mas geralmente não é assim, né? Sobretudo com um povo mais simples, né? Que tem um carinho, uma devoção muito bonita por Nossa Senhora, né? Agora, com relação aos nossos irmãos protestantes, né? É rezar mesmo, né? É rezar para que Deus tire a cegueira, né? A verdade é o seguinte: quem não tem Maria por mãe não pode ter Deus como pai. Essa é a verdade. Então, ou seja, a gente reza por eles, né? Engraçado, essa questão, que hoje em dia a gente vê pela internet, assim, tem alguns pastores que já falam que é melhor agora sobre Maria, mas sempre com um ar de, tipo assim, né? Que ela não é tão perfeita assim, entendeu? Uhum. Não, tudo bem, ela tinha coisa, mas não precisa isso tudo, sempre nessa questão. Às vezes a gente vê umas mensagens até bonitas dos pastores falando, mas no final eles têm que criar. Porque tem que defender a sua tese, né? Se não defender a sua tese, vão ser chamados de católicos, né? Então, é o que acontece. E Maria, né, ela foi preparada, né? O Senhor mesmo aí passou para a gente sabe que Deus, lá em Gênesis, já vinha, né, falando sobre a Maria, né, que ia salvar. Por ela vinha o seu filho, para não chegar essa pergunta, né, se Maria não desse seu sim, naquele momento que o anjo se apresentou a Maria e disse, cheia de graça. E se ela falasse não? Se Maria não dissesse seu sim, a encarnação não se daria. Jesus não se encarnaria, né? Deus teria provavelmente um outro plano, mas de fato a encarnação não se daria. Perfeitamente. Por quê? Porque eu fiz essa pergunta porque muitos irmãos aí afastados, ele falava, se Maria tivesse dito não, vinha outra mulher. Deus ia procurar outra mulher para... Eles falam isso. Uhum. Maria
Por isso que... É assim. Eles falam isso, eles falam assim, se Nossa Senhora tivesse, não desse sim, Deus ia ter outra mulher, procurar outra mulher, porque Maria é uma mulher qualquer. Bem, Assim, não tem isso. São Luís Guimond de Montfort, ele diz o seguinte, Deus ele poderia fazer um mundo mais perfeito, um mundo com uma perfeição maior do que há, mas não poderia criar uma mulher mais perfeita do que Nossa Senhora. Então, ou seja, não é qualquer mulher, não poderia ser qualquer mulher, é uma outra mulher, né? Então, é isso, minha gente. Vamos encerrar então o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vos damos graças, Senhor Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.